Olá pessoal, eu sou Rafael Buarque Montenegro e depois aí de umas 2 semanas sem postar vídeo nenhum aqui no YouTube, tô de volta aqui para conversar um pouquinho com vocês. Roda a vinheta. Pois é, vocês viram essa abertura bem simples, só com o meu nome, porque tô passando aí por algumas mudanças. Vocês estão percebendo também que eu mudei as coisas todas de lado, mudei como funciona, assim, a localização das coisas no meu quarto, né? Voltei a gravar com o microfone aqui para deixar o áudio melhor. O meu último vídeo, o áudio ficou muito baixo porque eu colocava o microfone mais longe e esse microfone é um microfone condensador, é um microfone que tem que ficar próximo mesmo para captar a voz. Então ele vai ter que ficar aparecendo nos vídeos para poder ficar com a qualidade de áudio melhor. E essas mudanças que eu falei assim são relativas à minha produção mesmo aqui no YouTube. Está sendo muito corrido tudo. Não postei vídeo esses dias por alguns motivos que eu vou falar aqui no vídeo para vocês. E um deles é porque tá tudo muito corrido. Eu tô escrevendo, eu voltei a escrever, tô escrevendo algumas coisas aí, não vou falar agora o que é, mas estão relacionadas ao universo de Pindorama, certo? Então já é uma coisa boa. E aí eu tô escrevendo, tenho faculdade, trabalho, enfim. E aí foi uma das coisas que me levou a não postar vídeo na semana passada e até agora esse tempo todo tava sem postar. E outra coisa é porque, pra vou ser bem sincero, andava bem desanimado em postar coisas aqui no YouTube. Tinha pautas, certo? Surgiam pautas, aconteceram coisas no Brasil e no mundo que mereciam, não que, minha opinião, vai fazer uma grande diferença, mas que me deram vontade de comentar, de deixar um comentário a respeito. Mas eu parava e pensava, nossa, eu vou falar, e dava um desengano assim de você falar, porque, principalmente se você acompanha o Facebook, você vê muita treta, muita desinformação circulando, a polarização tá de um jeito que tá difícil se ter qualquer tipo de debate. E eu confesso que foi isso uma das coisas que me fez não fazer vídeos esses dias. Pensei em falar sobre algumas coisas, mas eu fiquei, sabe, me amarrando assim. Mas eu percebi que de certa forma essa não era a melhor atitude a se tomar. Não era porque eu me propus com esse canal ser um espaço de falar realmente tudo o que eu penso, tudo o que eu acredito, tudo que eu acho que pode ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então eu não posso simplesmente me abster de falar. Mesmo que eu tenha um alcance muito, muito pequeno, que eu alcance 10 pessoas, 20 pessoas. Uma pessoa que foi impactada pelas coisas que eu falar aqui já é uma vitória tremenda. Então eu disse, não posso parar de falar. Vou continuar falando das coisas que eu considero importantes, que é das coisas que eu gosto, das coisas que me marcam, das coisas que eu acho que são necessárias, que a gente precisa falar sobre. E nesse processo eu estou mudando aí talvez o nome do canal, eu estou mudando o nome do meu blog também. E ainda estou no processo de mudança. O endereço do blog atual que você pode encontrá-lo é o rbmontenegro1.wordpress.com, mas ele não vai ser esse nome por muito tempo. Eu estou buscando inspiração para manter o mesmo nome no canal e no blog. Enfim, vamos ver aí. E para poder fazer uma vinheta nova, esse tipo de coisa. Mas o que me motivou a voltar a gravar e a dizer, não, eu preciso falar, eu preciso expor a minha opinião, eu preciso falar o que eu considero importante, foi o atentado terrorista que aconteceu na Somália no último sábado. E que, por incrível que pareça, eu só fiquei sabendo do acontecido na madrugada da segunda-feira. Para você ver como as coisas acontecem. Se a gente parar para pensar nos últimos atentados terroristas que aconteceram no mundo, assim, os que ganharam maior repercussão, a gente tem o atentado que aconteceu em Barcelona, a gente teve o de Las Vegas, do atirador. E aí a gente tem uma coisa em comum entre os atentados que ocorrem na Europa e nos Estados Unidos, é a rapidez com que a informação circula no mundo inteiro. E coisa de assim, minutos a gente tem a primeira informação, aconteceu um atentado, e no decorrer das horas, dos dias, a gente vai recebendo inúmeras, todo tipo de informação. A gente descobre quem eram as pessoas que foram vítimas desse atentado, a gente sabe quantos foram os mortos, quantos foram as vítimas, quantos estão em estado grave, a gente sabe quem são essas pessoas, se fazem levantamentos por casados, solteiros, crianças, profissão e todo esse tipo de coisa. A gente conhece a história dessas vítimas, a gente sabe quem foi o responsável, a gente acompanha toda a investigação. E no atentado da Somália não aconteceu nada disso.
E não foi um atentado qualquer, foi o maior atentado da história desse país. Um país que já tem uma própria história muito, muito, muito difícil. A Somália é um país africano que é banhado pelo Oceano Índico. É um país com quase 15 milhões de habitantes, de maioria islâmica, com a população predominantemente, praticamente toda de pele negra, e que tem o somali e o árabe como línguas oficiais. E é um dos países mais pobres e que enfrenta a maior crise humanitária dos países africanos, que a gente sabe que a África sofre muito com crises humanitárias, guerras e N problemas, e a Somália se destaca dentro desse espectro das nações africanas como uma das que mais sofrem. Eu vou apresentar aqui alguns dados que eu descobri depois do atentado, pesquisando algumas coisas, para vocês verem que a situação do país ela não é nada fácil, independente do atentado ter ocorrido. Vamos lá. A história do país é ligada à guerra, ao terrorismo do Al-Shabaab, à pirataria no Oceano Índico e à seca extrema, que faz com que 6,7 milhões de pessoas, praticamente a metade do país, precisem de ajuda humanitária urgente. Dessas, 275 mil crianças sofrem de desnutrição aguda severa, que é o estágio mais grave da desnutrição, segundo a OMS, a ONU, enfim, e onde ocorre risco iminente de morte. A situação do país é tão grave que, se ela não melhorar nos próximos meses, semanas, o país pode enfrentar o seu terceiro estado de fome. O primeiro foi em 1992 e o segundo foi em 2011. E pelo que eu andei lendo, pessoas que viveram esses outros dois estados de fome de 92 e 2011 dizem que a situação naquela época não era tão ruim quanto ela está hoje. Vocês têm noção do que é um país declarar estado de fome? Gente, faltam palavras porque a gente tem hora que, sabe, é difícil acreditar que uma coisa assim esteja acontecendo, que um país inteiro lhe declara estado de fome, não há alimento para sua população. Quando a gente vê o tanto de coisa que é desperdiçada, o tanto de terra que é usada para plantio de ração para gado, a gente vê essas coisas e não sei, não tem muito o que dizer. Eu estou falando tudo isso para que vocês possam entender um pouco da dimensão do problema que existe na Somália e em alguns outros países da África que também tem uma situação muito grave, mas a situação da Somália ela é num grau assim que a gente fica, como é que pode uma coisa assim acontecer? Como é que nós seres humanos permitimos que algo assim esteja acontecendo com outros seres humanos? Como é que nossa preocupação pode ser o novo filme da Liga da Justiça ou do Thor ou o iPhone 10 ou qualquer outra merda fútil e sem sentido quando tem seres humanos morrendo de fome, quando tem um país inteiro prestes a declarar o terceiro estado de fome em menos de 30 anos. No último sábado, a Somália, a capital da Somália, Mogadishu, ela sofreu esse ataque terrorista. 2 veículos bomba, eles atacaram em regiões muito populosas, com muitas pessoas, e até agora são mais de 300 mortos. Se eu não estou enganado, foram 302 mortos na última contagem, mais de 400 feridos. E para você ver a situação gravíssima que vive o país, não há infraestrutura para tratar desses feridos. 75 deles, em estado mais grave, precisaram ser transferidos para a Turquia. O governo turco enviou lá os aviões para que essas pessoas fossem levadas para lá para serem tratadas, porque o país não tem condição de tratar. O governo turco, o governo do Catar oferecendo ajuda médica, eles enviaram médicos para os hospitais. O país não tem um banco de sangue. Gente, eu moro em Campina Grande, certo? Aqui na Paraíba é uma cidade de 400 mil habitantes, e a cidade tem um hemocentro, que tem um banco de sangue. Não é nada, mas tem um hemocentro. E as pessoas vão, fazem doação, ele atende Campina Grande, cidades nessa região. E a Somália, o país inteiro, não tem um banco de sangue capaz de lidar com algo. Estão precisando de sangue.
de que pessoas vão doar, de que ajuda internacional, de outros bancos de sangue, para tentar minimizar esse desastre, que o número de vítimas pode ser ainda maior, porque tem muitas pessoas desaparecidas nos escombros das explosões, porque não há infraestrutura no país para lidar com algo do tipo. A autoria desse atentado ela não foi reivindicada até onde eu vi, até esse exato momento. Tudo indica que esse grupo terrorista, o Al-Shabaab, que é um grupo de radicais que perdeu o controle de algumas partes do país e acaba lutando agora como uma milícia, como uma guerrilha, e praticando esse tipo de coisa que não faz o menor sentido, não dá para categorizar, não dá para explicar terrorismo. Não faz sentido, não tem explicação racional nenhuma que sirva para entender esse tipo de coisa. É absurdo demais que um ser humano faça isso com outro ser humano. A gente já devia ter superado esse estágio. A gente tem todos os exemplos necessários para a gente ver que não tem sentido. E ainda assim a gente continua repetindo essas coisas. E o país está nessa situação. Mas o que mais entristece e o que mais choca é ver a falta de cobertura midiática, a falta de interesse com a tragédia que aconteceu na Somália. Eu fiquei sabendo na madrugada da segunda-feira, e na segunda-feira eu acompanhei algumas coisas. Na segunda-feira foi um dia muito corrido, mas o pouco que eu pude acompanhar eu vi. E na segunda-feira à noite eu entrei nos portais G1, UOL, os jornais, né, o Globo, o Estadão, Folha, os principais, os grandes portais de notícia do Brasil. Não tinha absolutamente nada nas páginas principais desses portais. E eu digo assim, você abria o site e você ia até lá embaixo e não havia nada relativo ao atentado terrorista na Somália. Se a gente compara com outros atentados em que a cobertura durou dias e que virou lá, sabe, primeira página, sempre a manchete principal, o que estava acontecendo naquele momento, como estavam as vítimas, o que estava sendo feito para perseguir os responsáveis, esse tipo de coisa. E não havia nada na segunda-feira à noite. Não havia no Facebook, que é onde geralmente se começam assim se ferve quando acontece algo nesse tipo, ao menos quando aconteceu isso nos Estados Unidos e na Europa. O Facebook estava calado. Você não via pessoas compartilhando manchetes, até porque não haviam praticamente manchetes. Eu vi algumas coisas, eu vou fazer aqui um adendo, eu vi algumas coisas quando eu pesquisei no Google, atentado terrorista Somália. Então aí abriam algumas notícias que eram postadas. Houveram notícias nos jornais tradicionais, o Estadão, na Folha, no G1, no Globo, na Veja. Eu vi notícias em todos esses sites. Mas destaque e uma cobertura mais aprofundada não houve de nenhum. E aqui, quando eu digo nenhum, é absolutamente nenhum. Portal jornalístico em português fez uma cobertura minimamente responsável sobre o atentado, certo? Nenhum. Por mais que houveram tentativas, o El País apresentou alguns bons trabalhos, o El País Brasil. A BBC fez algumas coisas, eu vi algumas coisas na Folha, no Estadão, mas quando a gente vê como é a cobertura jornalística em casos de atentados na Europa, às vezes bem menores em número de vítimas, bem menores mesmo, a gente vê a diferença do escalonamento. E quando eu comecei a perceber isso, e isso foi apontado no Twitter por vários usuários, a falta de cobertura da mídia, a falta de comoção das pessoas sobre o que aconteceu. Algumas pessoas apontaram isso no Facebook também, começou uma corrente, Pray for Somália, como houve lá o Pray for Paris ou o Pray for Los Angeles, quando teve o atentado na boate Pulse, o Pray for Las Vegas, quando teve recentemente o atentado, enfim. Começou 2 dias depois essa movimentação, mas bem pequenininha. E isso me lembrou a frase do livro do George Orwell, um escritor britânico, do livro A Revolução dos Bichos, que ele diz assim: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E é meio que o que acontece. Todos os homens, todos os seres humanos são iguais, mas parece que alguns são mais iguais que os outros. Se você for branco, cristão, classe média, ocidental,
parece que a sua vida vale mais do que as pessoas que não são. E a gente pode passar aqui horas falando sobre questão de privilégios, mas eu acho que não precisa. O caso da Somália exemplifica bem nossa indignação seletiva e infelizmente exemplifica bem como acaba que algumas vidas acabam importando mais do que outras. Quando a vida é preta, pobre, africana, muçulmana, o valor dela é relativamente menor na escala das coisas. Infelizmente as coisas funcionam assim nesse mundo. E a gente não precisa ir nem tão longe, basta olhar para a nossa própria realidade brasileira. Basta olhar para o que acontece também nos Estados Unidos, onde vem de lá o movimento Black Lives Matter, vidas negras importam. Algumas vidas acabam valendo mais. E a gente acaba valorando as pessoas pela cor da pele, pela posição social, pelo gênero, pela conta no banco. E isso tá errado. Isso tá errado pra caralho. A gente não pode continuar fazendo isso. A gente tem que acabar com isso de uma vez por todas. As vidas negras importam, as vidas pobres importam, as vidas somalis importam, a vida das mulheres importam, a vida dos LGBTs importam, a vida dos índios importam. E a gente precisa se levantar e defender isso. E é por isso que eu estou de volta ao YouTube. Por isso que eu não vou parar, por isso que eu vou continuar falando. Mesmo para pouca gente, mesmo sem um alcance tão grande, mas todas as vozes precisam se erguer. Todos os punhos precisam se erguer. Nós precisamos continuar lutando para que, de fato, todos os seres humanos sejam iguais. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as coisas que eu precisava falar. Se você gostou desse vídeo, se você acha que tudo isso precisa realmente acabar, toda essa hipocrisia, todo esse preconceito, toda essa discriminação, e que nós precisamos realmente reconhecer que nós somos todos iguais, nós somos todos seres humanos, independente das diferenças de língua, de cor de pele, de gênero, de orientação sexual, de religião, de orientação política. Nós somos todos parte de uma coisa só, a raça humana. E a gente precisa entender isso. Enquanto a gente não entender isso, coisas como lá na Somália vão continuar acontecendo e o mundo vai continuar essa loucura que ele está. Mas eu acredito que a gente pode mudar isso se a gente falar, se a gente lutar. E é por isso que voltei aqui para fazer vídeo para vocês. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos no Facebook, Twitter, Instagram, enfim. E é isso. Meu Facebook e meu Instagram, rbmontenegro1. Eu não vou mudar esses daí, vai continuar esse endereço. O blog, por enquanto, está rbmontenegro1.wordpress.com, mas o nome vai mudar em breve e eu vou avisar aqui para vocês, assim como a mudança do nome do canal, nova vinheta, enfim. Não sei quando teremos vídeo novo, mas espero que em breve. Então, até lá, um grande abraço e